Eu tô bem preocupada. O mercado hoje é um mercado totalmente diferente do mercado que a gente vivenciou nos últimos 40 anos. A gente não tá mais no cenário de 2008, de 2020, que a bolsa desabava, mas logo se recuperava. Acabou. Agora vai ser um mercado muito mais difícil. A bolsa tá caindo, mas ela não vai voltar rápido, porque a gente teve uma mudança estrutural e as pessoas ainda não perceberam isso. Elas estão operando o mercado hoje da mesma forma que elas operaram e não vai dar certo. As famílias mais jovens vão enfrentar um cenário que elas desconhecem completamente, que é o cenário da inflação. E já estão chegando relatos para mim de pessoas que estão desesperadas, que perderam dinheiros grandes das suas famílias. Eu decidi que não dá mais para ficar assim. O que aconteceu nos últimos 40 anos? Você teve um período super longo de 4 décadas de juro mundial cadente e inflação estável e nenhum conflito geopolítico. Isso nunca aconteceu na nossa história. É um período muito longo de estabilidade. Agora isso mudou. A gente tem conflito geopolítico, o maior produtor de commodities saiu do jogo, a gente não tem mais globalização, o contrário, a gente tem desglobalização, com guerra comercial entre China e Estados Unidos, por exemplo, e agora a tendência dos preços não é mais cair. E quando você vem para um contexto brasileiro, você vê um Banco Central se surpreendendo negativamente com a inflação sequencialmente. A Selic foi de 2% para 13,25% e ainda a gente não controlou a inflação. Os núcleos de inflação ainda estão em torno de 1% ao mês. Numa inflação anualizada de 12% ao ano é muita coisa. Então as pessoas acham que o Banco Central quer parar a Selic no 13,5%, no 14% e depois ela vai começar a cair? Talvez não. Porque o que a gente está vendo nos números, em dados práticos, no desemprego caindo com a Selic subindo, é que talvez essa Selic tenha que ser maior. E se ela for maior, o próximo ciclo é de alta e não de queda. E você tem que considerar isso nos seus investimentos. As pessoas acham que o juro, depois que bateu um certo ponto, ele cai. Porque ele sempre caiu, porque ele sempre girou em torno daquilo. Mas se a gente não fizer o certo, o correto, se a gente não fizer uma política fiscal restritiva, o céu é o limite. Vê a Argentina, por exemplo. O juro lá não parou de subir. Está em 40%. A inflação acima de 40%. Quanto você acha que está a bolsa lá? Então essa história de que, não, bater um nível alto vai cair, só vai cair se a política fiscal for restritiva. Por exemplo, em 2016, a nossa taxa de juro pré-fixada foi para 13, 14, 15, 16, 17. Ela só parou de subir quando tivemos o impeachment e a reforma à PEC do teto de gastos. Senão, a gente estaria igual à Argentina. Não adianta achar que tem nível correto de juro e inflação. Você tem que fazer o trabalho. Se você não estiver disposto a fazer o trabalho, você não vai cair a taxa de juros. Para a gente resolver essa situação, o que a gente teria que ter? Um alinhamento das políticas. Então, uma política monetária restritiva e uma política fiscal restritiva. A nossa política monetária está restritiva, mas o problema está sendo a política fiscal. E para piorar tudo isso, a gente tem eleições. Os dois candidatos estão falando em flexibilizar o teto de gastos.
Os dois candidatos querem fazer benesses nesse momento difícil da economia. A inflação é algo super impopular, então eles precisam compensar com alguma coisa. E essa situação é muito complicada, porque você vai ter uma dívida pública quase beirando 100% do PIB, mas não com uma Selic de 2%, mas com uma Selic de 16%, de 15%. Como é que você paga essa conta? Eu não sei. E o grande problema é que eu recebo muita mensagem do tipo: Marília, posso me travar nos juros longos? Marília, tá na hora de aplicar? Marília, apliquei. Peguei todo o meu dinheiro e apliquei nesses juros longos, sem considerar todos esses riscos que foram falados. E se a gente entra numa situação de dominância fiscal? Eu vou te falar que o patrimônio inteiro dessas famílias vai ser dizimado. Não é uma brincadeira. Você trabalhou a vida inteira para conseguir aquilo. Juro longo, títulos pré-fixados e indexados longos têm risco maior do que a bolsa. E as pessoas nem se dão conta. E como é que eu sei isso? É porque eu sempre soube? É porque eu sou uma gênia? Não. É porque eu já perdi dinheiro com isso. Em 2014, por exemplo, eu tentei operar eleições. Era um cenário completamente binário. O candidato A era um candidato totalmente diferente do candidato B, e se um ganhasse, o mercado ia ser um, se o outro ganhasse, o mercado ia ser outro. Era jogar cara ou coroa no mercado. E eu perdi muito dinheiro em 2014. E eu aprendi. Você precisa de duas coisas. Você precisa de assimetria, ter uma chance de ganhar mais do que perder, e você precisa de um cenário com maior probabilidade de acontecer. Não dá para ser binário, não dá para ser cara ou coroa. Isso não é investir. Isso é jogar dinheiro no lixo. Mas então quer dizer, Marília, que eu não vou investir em nada, né? Eu pego o meu dinheiro e ponho no colchão? Não. Tem ativos que se beneficiam desse tipo de cenário. Tem ativos que ganham quando tá tudo ruim. A gente, por exemplo, ganhou muito dinheiro no Renda Fixa Pro agora, comprado em taxa de juro, ao invés de vendido. Ou seja, quando as taxas de juros americanas subiram, a gente ganhou muito dinheiro. Então tem diversas coisas que você pode fazer nesse cenário que ainda tem assimetria, que ainda representam segurança e que ainda podem te dar um bom retorno. Você só precisa saber quais são. Mas como funciona o mercado, né? De uma forma simples. O mercado, ele funciona com fluxos. O fluxo de capital, o fluxo dos investidores vai atrás de crescimento. Ou seja, o que rege o mercado é a macroeconomia. Então, o cenário macroeconômico que vai ditar o que vai crescer e o que vai diminuir. Então, se a gente está num cenário de crise, as ações defensivas vão performar melhor e o fluxo vai para lá. As ações de exportadores, talvez lá fora não esteja em crise, então o fluxo do dinheiro vai para lá, vai para financiar setores que estão em crescimento. Numa época de crescimento, as ações mais alavancadas, que dependem mais de crescimento econômico e podem gerar um crescimento maior, é que são as mais beneficiadas. Então o fluxo vai para lá. Então, o tempo todo você está falando de fluxo de dinheiro procurando os melhores investimentos. E os melhores investimentos seguem a maré, elas seguem o cenário macroeconômico. Então, a macroeconomia é a maré. Você pode decidir remar a favor da maré, e aí você não precisa ter o melhor barco, você não precisa ser o remador mais forte, e você vai para frente. E você vai ter um bom patrimônio, uma boa valorização. Ou você pode decidir remar contra a maré. Se você decidir remar contra a maré, contra o cenário macroeconômico, é bom você ser o melhor gestor, o mais forte, o com melhor o barco. Senão, você vai para trás. Nesses cenários mais desafiadores, é mais difícil você ganhar dinheiro. Mas não é impossível. As pessoas acham que é impossível porque alguns ativos estão codificados.
É como se tivesse um código e você tem que aprender esse código. E aí você começa a ganhar. Então você tem que aprender todos os ativos, exatamente para você reconhecer que naquele momento de crise, aquele ativo vai performar melhor. Você tem que saber qual é, você tem que ter esse conhecimento. É um conhecimento abrangente, né? Mas que quando você decifra esse código, tudo fica mais fácil, porque você sabe que você não precisa insistir no ativo A. Tem o ativo B, que nesse cenário macro vai performar muito melhor. Vamos lá, vou te mostrar um exemplo do que eu tô falando. Olha só esse gráfico do Sharpe de 3 anos do S&P. O que é Sharpe, para começar? Sharpe é o quanto você ganha de retorno por cada unidade de risco que você toma. Quanto maior o Sharpe, melhor é a eficiência do seu investimento, porque mais retorno ele te dá por uma unidade de risco. Por exemplo, se você investe num ativo que é totalmente volátil, você pode até ganhar, sei lá, 5% eventualmente, mas você correu muito risco para ganhar esses 5%. Imagina o Bitcoin, né? Você correu um risco de ganhar ou perder 80% para no final render 5%. Né? É uma eficiência ruim. Você ganhou pouco retorno para uma unidade muito grande de risco. Vamos olhar essa eficiência nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Olha só, aqui eu tenho como se comportou o Sharpe em todos esses períodos. Então, em 1976, o Sharpe da Bolsa Americana era negativo. Ou seja, você tinha um retorno negativo para cada unidade de risco que você corria. É o pior Sharpe, né, do período. Olha só, em 82 e tal, em todo esse período aqui, você teve um Sharpe médio negativo para a Bolsa Americana. Mas Marília, o que aconteceu nesse período? A taxa de juro americana subiu para 20%, porque a inflação lá estava 12%. Vamos lembrar que a inflação americana hoje está 9%, não tão distante do que a gente viu em 1980. Então percebe como a bolsa, como investimento, era um investimento altamente ineficiente, com um Sharpe ruim. E o Sharpe da bolsa só foi melhorando a partir do momento que você começou a ter um ciclo de queda nas taxas de juros americanas. A gente nunca teve um período tão grande de Sharpe consistentemente positivo nos Estados Unidos. O que foi isso? Foi uma queda nas taxas de juros para níveis de quase zero, fazendo com que os investidores gostassem muito de investir em ativos arriscados. Os investidores foram empurrados para ativos de risco porque a renda fixa não rendia nada. Isso fez com que a bolsa subisse, os ativos de risco subissem e a gente tivesse um dos maiores Sharpes da história na bolsa americana. Quando a gente olha para a bolsa brasileira, a gente vê um cenário parecido. Olha só, aqui é a bolsa brasileira em várias épocas de alta de juro. Então, se você tivesse feito a operação de comprar bolsa e ficar short, ficar vendido em CDI, ou seja, pegar dinheiro emprestado no CDI para investir na bolsa, olha o retorno que você teria nos ciclos de alta da Selic. Por exemplo, o ciclo de 2005, 2010, 2013 e agora de 2022. Então, para você ver que esse efeito é global. Quando as taxas de juros sobem, o Sharpe, a eficiência dos ativos de bolsa ficam menores ou até negativos. Olhando o cenário pós-pandemia em 2020 e a melhora enorme da bolsa que a gente teve naquele período,
que eu pensei como gestora de recursos? Eu pensei, bom, se é verdade que as taxas de juros vão subir muito aqui no Brasil, e se é verdade que as taxas de juros vão subir muito nos Estados Unidos, eu sei que a bolsa e outros ativos de risco vão ter um Sharpe ruim. Então o que eu fiz? Diminuir as nossas posições de bolsa e de fundos imobiliários na carteira. O advisor ficou com menos desses ativos de risco, aumentei a proporção de renda fixa e proporção de fundos multimercado e dentro de renda fixa fiquei vendida em títulos americanos, ou seja, o aumento das taxas de juros fizeram com que eu ganhasse 20% em dólar. Ah, Marília, mas será que você acertou porque você é sempre pessimista e uma hora dá certo? Não. Tem épocas que eu sou otimista também. E faz sentido pelo cenário macroeconômico. Por exemplo, em 2020, a bolsa desabou com a pandemia. E o que eu fiz? Olhando os estímulos brutais que os governos tinham dado, eu comecei a apostar a favor. A bolsa tinha caído 35%, 40%. A gente começou a comprar, a gente aumentou nossa exposição em bolsa e pegamos toda a volta da bolsa. E essa tese ficou conhecida como a vingança das sardinhas. No final de 2020, a gente também comprou um call spread no finalzinho do ano que deu 450%. Era uma operação curta, baseado em fluxo, no fluxo de final de ano e na melhora que a gente podia ter, principalmente pelo preço das commodities. E a renda fixa hoje não oferece uma chance de fazer marcação a mercado, mas em 2016 oferecia. Em 2016 a gente tinha pré-fixados a 17%, títulos IPCA mais a 7,5% e a gente tinha também um novo governo pós-impeachment que prometia reformas estruturantes de redução fiscal agressivas. Ou seja, a gente teve uma política monetária restritiva com uma política fiscal restritiva. Com esse cenário, a gente entrou em títulos IPCA mais longos, em títulos pré-fixados longos, que ganharam logo em 2016 50%. E como é que eu consegui reconhecer essas oportunidades? Elas vieram dos anos que eu passei estudando e depois criando o meu código. Esse é o segredo do código fontes, que eu, Marília, vou ensinar para você. Quando eu falei aqui do call spread que rendeu lucro de mais de 444% para os meus clientes, você pensa que eles sabiam fazer um call spread? A maioria nem sabia o que era. Eles simplesmente seguiram as minhas instruções e lucraram R$4 para cada R$1 investido. E quer saber? Se eles fizeram, você também consegue. Mas para obter resultados diferentes, não dá para deixar a macroeconomia de fora dos seus investimentos. O código fontes deixa muito clara a importância do conhecimento e da correta avaliação do cenário. Com inflação mundial e as eleições brasileiras se aproximando, você não pode mais se dar o luxo de errar. Investir não é fazer apostas aleatórias. Existe um caminho para o seu patrimônio crescer de forma consistente se você entender que o mundo mudou e os investimentos também. Agora chegou a sua vez de mudar. Mas mudar como? Primeiro, você precisa entender como fazer as boas escolhas. Como saber se o investimento vale a pena ou não. Como se posicionar antes de todo mundo. Depois, você aprende que montar uma carteira é alocar risco. Em seguida, você adiciona conhecimento sobre diversificação. Acredite, muita gente erra nesse ponto, achando que diversificar sem critério é positivo e não é. Aos poucos, sua carteira vai sendo montada com o mesmo embasamento que os profissionais de mercado usam nas suas próprias carteiras. Aos poucos, você vai entendendo os sinais do código fontes. Eu estarei com você, traduzindo o significado de cada movimento. Eu vou fazer isso através de um programa para você investir na prática. Um programa que te ajuda a reconhecer as boas oportunidades quando elas aparecem e fugir de armadilhas que podem comprometer os seus planos futuros.
Pegamos o melhor de uma mentoria, o melhor de um curso, o melhor de recomendações prontas e criamos o programa Master Portfólio. Durante 12 semanas, vou ficar do seu lado, passando todo o meu conhecimento e esclarecendo as dúvidas que mais te incomodam. Você terá conteúdo, momentos ao vivo, acesso às melhores carteiras e principalmente contato direto comigo pelo Telegram. Chegamos à combinação perfeita entre teoria, mentoria e recomendações práticas para seguir agora. Dessa forma, você vai poder ajustar a sua carteira para o cenário atual e preservar seu patrimônio. Não importa se você tem 30 mil ou 30 milhões. O que você aprender no programa se aplica para a sua vida toda. A ideia é te preparar para entender como o mercado financeiro de fato funciona. Fazer com que você consiga ler cenários macro, interpretar o verdadeiro significado das notícias diárias e principalmente deixar você apto a reconhecer as verdadeiras oportunidades de investimento. Aquelas oportunidades que não aparecem quando a gente quer. Aquelas que são mais raras e, por isso, trazem as maiores chances de aumentar significativamente o seu patrimônio. Você nunca mais vai entrar em dicas furadas. Nunca mais vai deixar de reconhecer uma boa oportunidade assimétrica quando se deparar com uma. Eu entendo que se você chegou até aqui, é porque o seu desejo de mudança na parte financeira falou mais alto. Eu mesma tenho grandes expectativas em relação ao programa. Pelo teor das mensagens que diariamente eu recebo na Nord, é certeza que o Master Portfólio servirá como uma luva para milhares de pessoas que estão perdendo o sono quando pensam nos seus investimentos. Exatamente por isso, fez questão de que um dos pilares do programa fosse o meu acompanhamento de perto. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim é que, devido a esse contato diretamente comigo, claro que o número de vagas precisa ser limitado. A gente faz questão de limitar esse número para atender as pessoas com a qualidade e atenção. E então você deve imaginar que as vagas serão disputadas. Uma dica: se você quiser garantir o seu lugar, fique atento ao seu WhatsApp ou à sua caixa de e-mail. Na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, vamos abrir as inscrições para o programa Master Portfólio. Assim que abrir, vamos te enviar um link de adesão. Vou te mandar também um vídeo com mais informações sobre os itens inclusos, valores e outros detalhes. Agora, se você já tem certeza absoluta que não vai perder esse programa por nada, recomendo que se cadastre na lista VIP. As pessoas que se cadastrarem na lista VIP vão receber o link de inscrição 1 hora antes, ou seja, na quinta-feira, às 8 da manhã. E tem outro detalhe: somente nos 2 primeiros dias vamos te dar um desconto de aproximadamente R$ 1.200, mas vale somente para o primeiro e o segundo dia, ou até as vagas se esgotarem. Isso pode levar alguns dias ou algumas horas. Para quem quer entrar de cabeça, eu recomendo que você se cadastre na lista VIP para receber o link de inscrição 1 hora antes e não correr o risco de perder o seu lugar. Meu conselho é, quando você receber o link, não demore para se inscrever e garantir a sua vaga. Eu falo isso porque as inscrições vão ficar abertas por uma breve janela de tempo e quando a gente atingir a capacidade de investidores, a gente encerra as inscrições. De uma hora para outra a gente fecha, isso pode acontecer de forma muito rápida. Sinceramente, eu não sei quando e se faremos um programa tão completo e tão acessível quanto esse, com a minha dedicação pessoal. O link para entrar na lista VIP deve estar aparecendo aqui embaixo da tela. Clique e insira os seus dados. Isso não implica em nenhum compromisso da sua parte, apenas uma vantagem perante outras pessoas que vão disputar uma vaga com você. E agora eu imagino que, por conta de todos esses diferenciais, mentoria, fundamentos e recomendação, e pelo avanço que esse programa pode gerar nas suas finanças, você deve estar querendo saber o quanto custa para fazer parte. Para você ter uma noção, uma palestra de algumas horas com nomes conhecidos do mercado financeiro chega a custar mais de R$10 mil. No programa Master Portfólio, eu vou te acompanhar por 12 semanas. Mesmo assim, encontramos uma forma de viabilizar a participação de quem já recebe os conteúdos da Nord e se identifica com o nosso propósito. Essa abertura do Master Portfólio é dedicada ao investidor pessoa física. Não faz sentido que o fator preço se torne um empecilho. E não será. Se inscreva na lista VIP e fique atento. Obrigada por me acompanhar e a gente se vê quinta-feira.